Salve Maria, boa noite, fala Sérgio, boa noite a todos que estão entrando, Lola, Jorginho, Padre Rômulo já entrou, vou te chamar Padre, um segundo. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe. Padre, o senhor vai entrar pelo Semper Fidelis ou pelo seu mesmo? Posso chamar o senhor aqui no seu? Boa noite a Tânia, boa noite Luci e Júlio. Semper Fidelis, imagino. Vamos lá. Boa noite Morgana. Vou chamar o Padre Rômulo já para entrar aqui com a gente. Boa noite Soninha, boa noite Mateus, grande Mateus. Deus abençoe. Padre Rômulo. Olá, Arthur, tudo bem, Boa noite, querido? Padre, tudo bem, graças a Deus. Boa noite, Deus abençoe muito. Que alegria receber o senhor, Padre. Obrigado, viu? Eu não estou em casa hoje, viu? Que tá diferente o tema aqui. Que lá em casa é uma parede amarela, que é a parede da sala. Eu vim para uma casa de uma amiga minha, porque a minha internet lá em casa simplesmente falhou. Deu tempo, graças a Deus, deu tempo de chegar aqui e organizar. Graças a Deus, Padre. Obrigado pelo esforço, viu? Que eu sei que não foi fácil. Nada, Hoje, Padre Rômulo tem uns problemas com a imagina. internet impressionantes. Padre, o pessoal está entrando, mas se o senhor quiser já começando com uma oração para a gente poder iniciar, fique à vontade. Tá bem, vamos rezar sim. Hoje, até para começar a meditação mariana, sobre a necessidade, como rezar o Santo Terço, eu queria começar, antes de fazer mesmo a oração, enquanto as pessoas vão chegando, né, falar um pouquinho sobre uma pequena aparição que teve Santa Gertrudes. Não sei se vocês sabem dessa aparição, que fica marcado enquanto ela rezava, é uma monja recolhida, e quando entrava em oração, ela tinha muitas visões, tanto que é considerada uma precursora do Sagrado Coração de Jesus também. E ela entrava muito facilmente em meditação, em êxtase, né? No contato com Deus, as aparições de Nosso Senhor e de Nossa Senhora para ela. E uma vez ela se recolheu em oração, e enquanto rezava, Nossa Senhora aparece para ela num clarão. E ela continua a oração dela mental, ela continua rezando, ela não se detém, porque ele não está falando muito nada, né? Ela notou que aconteceu que ele tinha se aproximado, tudo fica iluminado ali, e a cada ela está rezando o Santo Terço. E a cada Ave Maria que ela reza, Nosso Senhor vai jogando uma moeda de ouro luminosa assim em cima do lugar onde ela está. Tum, tum. E ela vai terminando cada Ave Maria e ele diz: Minha filha, você sabe como comprar o céu? Assim, é com esta moeda que se compra o céu, com as Ave Marias que você reza. Então você veja, no Santo Terço simples, nós conseguimos ali 53 moedas no mínimo, né? Que é as três Ave Marias iniciais e mais as outras 50, né? E, e é assim que é claro que o céu não se compra a dinheiro algum, mas com a piedade, com a oração, com a devoção à Santíssima Virgem, se alcança a unidade tão querida por Deus. Nós queremos essa unidade com Deus e quando ela percebe isso, ela vai dizer: Eis um grande segredo. E ela fica, quando ela começa aquelas moedas caindo, ela fala: Senhor, o que o Senhor está fazendo? Né? Olha, cada Ave Maria que você reza, você obtém uma moeda de ouro, a moeda com que você comprará o paraíso. E aí Santa Gertrudes, isso é citado depois, né, por São Luís Maria Grignon de Montfort. Então o Santo Terço ele tem para nós um valor capital de salvação, de preparação para a nossa chegada no paraíso, entrada e possível entrada no paraíso. Então vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Padre, então vou só fazer uma pequena introdução e eu quero que o senhor fale depois, né, porque a nossa proposta hoje é partilhar com todos, né, o porquê e o como, né, ou seja, qual a razão de rezarmos e como rezarmos, né. E eu queria, o senhor falou antes aí do São Luís Maria, né, tem um livrinho dele, né, que é O Segredo do Santíssimo, Admirável do Santíssimo Rosário, e assim, uma coisa que de cara eu acho que é bom a gente falar para as pessoas o terço, gente, ele é uma oração tão simples, mas tão rica, né? O terço é um condensado da nossa fé. A gente tem no terço uma simbiose, um amálgama maravilhoso de escritura e tradição, né? Vocês vejam, falando brevemente, que eu quero que o Padre Rômulo aprofunde e nos fale o porquê também de rezarmos. Mas vejam, o terço, ele tem, né, na cruz, a gente reza o credo, né? E São Luís ele fala uma coisa muito interessante, né? Ele fala, olha, o credo é o resumo das verdades cristãs. E enquanto resumo das verdades cristãs, ele nos dá, digamos assim, tudo aquilo que nós precisamos para adentrar qualquer oração, que é a fé. Ele fala, olha, se você vai lá em Hebreus 11:6, está lá dizendo, né? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, qualquer oração, qualquer aproximação que nós fazemos de Deus, diz em Hebreus, né? Primeiro preciso que a gente creia. Então, nada melhor que começar o terço, né, crendo, professando a nossa fé. Então, e o credo é fruto da tradição da igreja. Então, veja que beleza. E depois nós temos a oração, né, do Pai Nosso e da Ave Maria, duas orações bíblicas, né, a oração do Pai Nosso, a oração que saiu da boca do Senhor, do Mestre, oração perfeita e incomparável, e a oração da Ave Maria, que é uma mistura, uma junção, né, da oração da saudação angélica, complementada da saudação de Isabel, complementada de uma frase que o Concílio de Éfeso, em 431, colocou, que é a segunda parte, né? Santa Maria, Mãe de Deus. O Concílio de Éfeso ainda coloca, rogai por nós, pobres pecadores, agora e na hora de nossa morte. Então, e o Glória ao Pai, que nós rezamos na liturgia da igreja. Então, vejam como, de fato, só de início, né, a oração do terço é simples e, ao mesmo tempo, é profundíssima e riquíssima, né? Isso mesmo, Arthur, muito bem. Que maravilha. Não, nós vamos partilhar juntos, né, filho? Você pode fazer inserções a qualquer momento, vai ser muito rico para nós. Bom, antes de falar sobre porquê e como rezar o Santo Terço, quando me sugeriu esse tema, Arthur, eu pensei, né, por que rezar? Como rezar? Todos nós, a maioria dos que estão aqui, já rezaram pelo menos uma vez o Santo Terço. Talvez não tenham se perguntado o porquê e o como, a que alguém sempre explica, você realmente pode melhorar a qualidade das suas orações a cada momento, ao conhecimento, à piedade e tudo mais. Mas eu acho que cabe aqui a gente entender primeiro como surgiu o Santo Terço, os bens que ele foi fazendo, que ele é um pedido da Santíssima Virgem, pedido da Mãe de Deus, e é por isso que o porquê rezar o Santo Terço. Bom, se Nossa Senhora, que já está no céu, a Mãe de Deus, a obediente, a Imaculada, nos pede para rezar o terço todos os dias, nós devemos, então, primeira coisa, obedecer. Que autoridade é essa que está me pedindo para rezar o Santo Terço? Autoridade maternal da corredentora, daquela que sabe o caminho da salvação, porque foi preservada de todo mal e quer conduzir todos os seus filhos. E ela vai dizer em Fátima também que prometeria a paz. Então veja, eu rezo porque a Virgem me pediu, mas o fruto é a paz que todos nós esperamos. E não é uma paz de ausência de guerra e de problema, tá bem? Não é isso que a Virgem faz com quem reza o Santo Terço. Vide a história de São Luís Maria Grignon de Montfort, que foi perseguido desde o seminário e também, depois de sacerdote. Vou contar só um trechinho para a gente sentir como era a perseguição e a esse homem que era profundamente mariano. Então o Santo Terço é uma paz celeste. Não é que ele evita que hajam perseguições ou calúnias, nada disso, ou problemas ou dificuldades, mas você goza da paz de saber, Deus me vê, me ama, está comigo. E se Ele permite isso, se Ele quer isso agora para a minha vida,
eu aceito, porque é meu Pai providente. Então, o Santo Terço me abre as portas da necessidade de reconhecer que um Pai providente está comigo. E esse Pai providente me deu uma mãe corredentora, intercessora, para que me cause obediência. São Luís Maria, então, no seminário sofreu o que podia muitas perseguições e desprezos. Quando foi sacerdote ordenado, aí você pensa, bom, agora vai chegar aquela fase da vida que ele vai poder celebrar e pregar e vai ter um apostolado maravilhoso. A gente sabe que o tratado ficou escondido séculos, né? Enterrado, sem ser descoberto. Então, ele não viu os frutos do tratado, mas ele profetizou por eles. Em algumas vezes, quando São Luís entrava numa diocese, ia se apresentar ao prelado, ao bispo, alguns falaram assim para ele: Luís, Padre Luís, seja bem-vindo. Me fará muito prazer se o senhor sair daqui imediatamente. Não te autorizo a celebrar a Santa Missa, nem a fazer nenhum sermão ao povo. E ele era conhecido, veja, um homem piedosíssimo, um homem de Deus, marianíssimo. E aí ele tinha pouca estima entre o clero. Ele tinha um grupo de leigos que o acompanhava, que o ajudavam em tudo. Inclusive, ele tinha feito uma lojinha de artigos de piedade. Ela vendia silício, terço, coisas para fazer, até camisa para você usar por dentro para você poder ofertar uma penitência, camisa rústica, né? Um colete rústico para você usar e sentir um pouquinho ali de incômodo. Penitência Só discreta, ele né? fazia a penitência discreta, que ninguém veja. Então, esse homem amoroso por Deus sofreu o que podia, não era querido, e era um homem que rezava o Santo Terço. E a origem do Santo Terço, da maneira como a gente reza hoje, é muito bela, que ele é conhecido como Saltério Mariano, né? Porque os monges, olha aí, é verdade, Shirley, os leigos estão sempre nos ajudando aí. Nós dependemos muito do auxílio, da intercessão e do apoio. E o que acontece? Ele os monges que não sabiam ler. Os mosteiros tinham milhares, olha, às vezes tinham centenas de monges, número a mais de 1000. Tem a abadia de Cluny, ela era o tamanho de uma cidade, um mosteiro gigante, assim, Coisa gigante mesmo, maravilhosa. né? O tamanho de uma pequena cidade. Então você imagina que todos aqueles monges eram letrados? Não eram. Então a oração dos monges mais simples, talvez que não era a oração sálmica, né? Não conseguiam ler os 150 salmos, acompanhavam de ouvido, e às vezes rezavam 150 Ave-Marias. Não da maneira que a gente conhece, como o Arthur falou, né? A Ave Maria foi completada depois, mas a saudação angélica, né? A saudação do anjo e o elogio de Santa Isabel. Oração totalmente bíblica, né? E eles rezavam 150 vezes, porque durante seus trabalhos queriam invocar a Nossa Senhora também. E São Domingos de Gusmão, assim como Santo Antônio, enfrentou uma heresia cátara. Não sei se vocês conhecem, os cátaros, uma heresia grave, que queria destruir a igreja a partir de dentro. Então eles pregavam contra a estrutura da igreja, eles desprezavam completamente a matéria em favor do espírito. Então tudo que era corpóreo, eles desconsideravam. Então, atos conjugais, então, eles proibiam o matrimônio. Olha o tamanho dessa heresia. E pegou, tá, gente? Parece um absurdo hoje pra gente, mas isso avançou sobre a igreja e alcançou muitos fiéis. Eles se diziam tão puros, que para adiantar o reino dos céus não podiam ter atos conjugais. Então o marido não devia se unir à esposa, não deveria haver casais, porque tudo que vem do corpo é ruim. Ao mesmo tempo que eles tinham essa coisa sobre pureza, faziam penitências gravíssimas para arrancar sangue do corpo, porque o corpo, como sendo mal, precisava ser castigado de maneira macerante. Essa heresia foi se espalhando na França. E São Domingos de Gusmão já não sabia o que fazer, porque ele pregava, rezava, e aí no meio da sua aflição, ele se esconde numa floresta em Toulouse e reza à Virgem Santíssima, e pede para ela que ajude. Ela aparece e diz: com o saltério vencerás, o saltério angélico, com o Santo Rosário. E ele começa a rezar, e ele consegue espantar essa heresia era tão grave, porque eles não eram só uma crença, vou me flagelar, e eles pregavam o suicídio, as pessoas podiam se suicidar, porque se livrar do corpo era uma coisa boa. E eles salteavam as cidades, não gostavam de trabalhar, entravam nas cidades e roubavam tudo dali. Então, é uma heresia que quer ser pura por um lado, mas é o desequilíbrio humano, né? E por outro, roubar você pode, não pode ter ato conjugal, mas pode roubar, pode se suicidar, pode fazer tudo. Não gostavam Só das que era uma... grávidas, né, padre, também, né, parece. Sim, sim. Havia ali uma...
E eles se sentiam muito puros a ponto de dizer: nós somos mais puros que o Santo Padre, nós somos mais fiéis do que a igreja, nós somos fidelíssimos. E aí o que acontece é o quê? Eles se afastaram da tradição da igreja, da obediência à igreja, e levaram muitos fiéis. Porque a pregação deles, o linguajar, eles revelavam os pecados das pessoas, né? E especialmente do clero, que a gente sabe que naquela época também não era fácil. Mas não se resolve a purificação da igreja com essas rebeldias. Você resolve como a Virgem entendeu, como a Virgem fez Domingos de Gusmão entender, pela oração e pela penitência, pela santificação pessoal. É assim que a gente cura o mundo. Não é indo lá, aqueles que apontam dedos e que pregam e que gritam, esses fazem pouquíssimo. Aqueles que rezam estão batalhando pela sua santificação. Como é que eu santifico a Santa Igreja diante dos pecados dos padres, dos bispos, dos leigos, dos meus e dos seus? Como posso santificar essa igreja, Padre? A partir de dentro, a partir de mim, olhando para mim. É o evangelho de hoje, né? Como é que você pode querer arrancar a trava do olho do teu irmão, o cisco do olho do teu irmão, se você não arranca a trava que está no seu? Como é que você que vive em pecado pode querer apontar esse dedo? Não pode apontar para lá. Né? Veja que o Nosso Senhor hoje também acho que está ligado muito a esse dia de hoje. Como eu não aponto meus dedos? Quando eles estão dedilhando o Santo Rosário, eles não estão apontando a ninguém. Eles estão voltados para a meditação, para a graça de Deus. E a oração do Rosário é a perfeita união também da oração mental, da oração vocal, né? E mais um detalhe, que hoje São Luís Maria não disse isso, mas sabe quem diz isso? O venerável Fulton Sheen. Ele vai dar mais um elemento. Ele fala, e do trabalho também. Porque ao passar cada conta, você está trabalhando manualmente. Veja, ele consegue unir ali o que você fala, oração vocal. Cada Ave Maria dita com amor, com carinho. Depois oração mental, meditar nos mistérios de Cristo. E depois trabalhar, passando cada pequena conta do teu santo terço. E é importante ter o seu terço, tá? Porque Nossa Senhora em Lourdes pergunta para a vidente, Santa Bernadette, cadê o seu terço? Ela pergunta, né? Cadê o seu, né? Quer dizer, ela exige que haja um carinho. Inclusive a igreja, ela enriquece com indulgência parcial cada vez que você reza fazendo uso da cruz, do Santo Terço, de alguma imagem, enriquece a sua oração com indulgência. Então, vale a pena. Veja, essa oração é perfeita, porque você está unindo-se a Deus, apagando a pena do purgatório sua ou de alguma outra alma que você escolha ou deseje que receba, e também está ali elevando a sua mente, seu coração e trabalhando. Né? Que oração purificadora. Então, por que rezar o Santo Terço? A Virgem pede. Venceu a heresia cátara que conquistava França e outros países também. E agora, numa sublime manifestação de Nossa Senhora, né, ao Beato Cláudio, ao Beato Alano também, de La Roque, ela vai dizer da dignidade altíssima desse saltério. São Luís vai citar isso, você já conhece São Luís Maria, né? Você vai saber todas essas histórias em que eles vão conquistando. Cada vez que reza a Ave Maria, uma rosa é entregue a Nossa Senhora. Acho que é o Beato Cláudio Lolocombier que fala sobre isso. E a Virgem vai se alegrando com cada rosa, né? E ela vai dizer, são as Ave Marias que você reza que me entregam rosas. Que devoção bela à sua própria mãe quando você se entrega à meditação e à contemplação do Santo Rosário. Então, o porquê? Porque a Virgem pede. O porquê? Porque você precisa de paz também. Os frutos dessa devoção conquistarão e mudarão os corações que você precisa levar para Deus. A heresia cátara albigense, ela foi afastada da Santa Igreja pela prédica do Santo Rosário. E a Batalha de Lepanto, onde nós tínhamos muito menos navios de guerra, e ali o Santo Padre vai dizer, foi a Virgem do Rosário, e é por isso que a Virgem do Rosário é a mesma imagem de Nossa Senhora das Vitórias, que alcançou a Santa Igreja essa grande vitória inaudita, porque se eles tivessem vencido e nos conquistado naquela época, talvez o cristianismo estivesse em maus lençóis. Então existem vitórias históricas do Santo Rosário. Aquele que reza, que medita, que se entrega. Então tá bem. Agora, como rezar? Nós falávamos um pouquinho que é a perfeita união da oração vocal, da oração mental e do trabalho. Exige um pouco de recolhimento o Santo Rosário. Exige sim. Não adianta dizer assim, padre, como eu posso fazer para meditar sem me recolher? Agora,
tem pessoas que trabalham o dia inteiro, que cuidam de idosos, que têm filhos. Como é que eles fazem para rezar o Santo Terço? Façam como tem uma espiritualidade da cela interior. Não sei se vocês já ouviram falar. Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, ela vai uma vez, quando ela era jovem, já estava na idade de se casar, e ela tinha prometido a sua vida a Nosso Senhor. E ela não quer se casar. E ela tinha um confessor jovem que disse para ela: quando o seu pretendente chegar na sua casa, você vá lá e corte as suas tranças, corte seu cabelo, que ele vai ficar horrorizado, não vai querer casar com você. Só que aquelas tranças eram orgulho da mãe de Santa Catarina de Sena. Mas quando o rapazinho chegar lá na casa dela, né, um senhor que poderia levar a família a outra situação, ele entra ali e Catarina desce as escadas já toda tosada, né? Ela corta com a tesoura as tranças, chega lá. A mãe dela fica furiosa, o rapaz não quer casar com ela, ela é louca, né? Mas é louca de amor por Deus. E eles dão um castigo para ela. A mãe de Santa Catarina era brava, brava com ela. Colocou ela num quartinho de empregada da casa e não, arrancou ela do quartinho que ela tinha de recolhimento e fez ela ser a própria funcionária da casa. Então ela tinha que lavar, passar não que não passava roupa naquela época, né? Mas ela tinha que lavar, limpar tudo. E Santa Catarina passa a ser empregada da casa. E o Nosso Senhor lhe dá uma graça. Você vai viver a cela interior. A tua cela já não é mais o teu recolhimento que você tinha direito. No seu coração você vai entrar e recolher-se ali. E no meio da atividade, todos os dias, você vai conseguir meditar, entrar no mistério de Deus que habita no teu coração. Se a gente meditar o batismo, a Trindade Santa habita dentro de nós. Eu não preciso correr para a clausura, para algum local. É bom, de vez em quando você dá aquele, não, hoje eu preciso me recolher. Mas e aquela pessoa que não tem possibilidade, que trabalha o dia inteiro? Como ela vai rezar meditando? Dessa maneira, entra no teu interior, visita o teu íntimo com a ajuda do Espírito Santo, com o teu santo anjo da guarda por guia, e eles vão te ajudar ali. Ali alguém perguntou, não é necessário acender uma vela para rezar o Santo Terço, não. Mas demonstra uma dedicação, demonstra um carinho. E quem vê você ali com a vela acesa não vai te incomodar. Né? Então existe um ritualzinho de preparação para as orações que ajuda também. Né? Tem pessoas que não conseguem se recolher de jeito nenhum, Arthur. São muito agitadas, trabalham com missões focadas, a pessoa é arquiteta, economista, alguma coisa, e tem muita dificuldade de rezar. Porque ela fala, padre, eu não consigo, como é que eu faço? Tem filho meu espiritual meu, que só reza o terço indo de carro para o trabalho e voltando de carro. Digo, padre, eu me sinto mal, porque eu falei, não, meu filho, é assim mesmo. Às vezes a gente tem que enganar as potências do coração. Lá no seminário, quando eu fui seminarista, algumas vezes eu rezava o terço andando pelo quintal. E como formador, como eu tenho a chave de tudo, né? Formador de chave. Às vezes é de madrugada, 11 da noite estou dando a volta, porque eu estou enganando as minhas potências. O meu físico precisava trabalhar um pouquinho ali. Então eu vou andar o sinal inteirinho, você vai andar e vai rezar o Santo Terço. É possível que você reze. Eu tenho que ir na padaria, então daqui até lá dá para rezar uma dezena. Rezei uma dezena na ida, rezei uma dezena na volta. E talvez, eu não sei se você já teve essa experiência, mas naquele momento que você está dirigindo o carro, até ouvindo uma música, a soma tem um ato de fé. Você se une a Deus. E você absorve uma meditação mais profunda. Então, cuidado para não pensar assim, padre, não tenho tempo de rezar. Bom, se você dirige, se você pega metrô, trem, olha que tempo enorme para rezar. Não fica diminuindo a sua prece, porque nós somos péssimos juízes. A gente avalia a nossa prece por todo o exterior e não pelo interior. Não é verdade? A gente fica assim, não, eu não consegui fechar o olhinho, juntar as mãos e rezar. Calma, calma. A oração é para todos nós, a meditação é para você também. Padre, Então, quando você tiver... Sim, isso que o senhor está falando, né, esse do como rezar, né, que tem a ver do modo de oração, né? De fato, a irmã Lúcia, se eu não me engano, né, parece que ela, quando foi perguntada de por que Nossa Senhora falou o terço todos os dias e não a Santa Missa, por exemplo. Né? Por fé católica, nós sabemos que a Santa Missa é a oração suprema, né? O sacrifício máximo e onde nós podemos mais agradar a Deus. Né? Mas ela falou, olha, né, assim, na humildade da irmã Lúcia, né? Eu vejo o seguinte, né? Ela se colocando assim ao julgamento da igreja, né? A igreja que corrige se tiver algo errado, mas ela falando, olha, a missa, alguns poderiam, com justa razão, falar que não conseguiriam ir todo dia, ou por distância de igreja,
ou porque, sei lá, não sei se ela fala isso, mas falta de ministro, seja qual motivo for, né? A pessoa mora às vezes muito longe da igreja, não tem um horário de missa, porque todos os horários de missa ela está no trabalho. Mas ela falou, agora o terço não. O terço não tem desculpa, ela falou. O terço todo é para todos, ricos e pobres, e todos, né, culpados ou não, seja em que estado de vida, casados ou sacerdotes, seja para quem for. É um quarto, assim, em 20 minutos, você, um terço de hora, você reza um terço, né? E isso que o padre está falando é importante, né? Porque em qualquer situação, né? Você, assim, quantas vezes andando, caminhando, cozinhando, né? Sei lá, na hora do seu almoço, né? Que você se desloca para o restaurante, ou na hora que você tá fazendo uma arrumação na casa, o terço é aquela oração que você já tem no coração, né? Que não é difícil, são poucas orações para serem gravadas, e que te dá um ritmo de oração tranquilo, e que te faz estar na presença da Virgem Maria, né? Que é aquela que nos acompanha em todos os trabalhos, né? Agora, é claro, a gente tem que ter cuidado também, né? Eu, por exemplo, o ideal, é claro, a gente está falando aqui, né, padre? Quem tem muitos trabalhos, se desloca, né? Eu gosto de rezar o texto no ônibus, me acalma, assim, né? Em vários locais dá pra gente rezar. Agora, o ideal, né, é que tenha, assim, um momento de meditação, né, quem puder. Né? Se recolher 20 minutinhos para rezar o texto. Mesmo os dispersos, eu sou disperso. Eu uso um livrinho, né, um livrinho de meditação para o texto, que é um livro que é permeado de passagens da Escritura. Então, eu vou lá, na Anunciação do Anjo. Aí, esse livrinho, ele me dá as passagens várias e pequenas meditações ligadas a essas passagens. Eu uso, porque senão eu me disperso. Eu começo a rezar a Ave Maria e acontece aquilo que o Papa Paulo VI fala. Olha o que o Papa Paulo VI falou. Sem contemplação, o rosário é um corpo sem alma, e a sua recitação corre o perigo de tornar-se uma repetição mecânica de fórmulas e de vir achar-se em contradição com a advertência de Jesus. Na oração, não sejais palavrosos, como gentios, que imaginam que hão de ser ouvidos graças à sua verbosidade. Por sua natureza, a recitação do rosário requer um ritmo tranquilo e uma certa demora a pensar, que favoreçam naquele que ora a meditação dos mistérios da vida do Senhor, vistos através do coração daquela que mais de perto esteve em contato com o mesmo Senhor e que abram acesso às suas insondáveis riquezas. Ou seja, o que o padre Romulo falava, mesmo que você esteja numa caminhada, mesmo que você esteja no ônibus, seja onde você estiver, eleve o seu coração. Se você fez um ato de fé por conta dessa oração, que maravilha, né? Louvado seja Deus, porque atingiu a finalidade. Você elevou o seu coração a Deus, mesmo que você estivesse num momento onde exteriormente, aparentemente, não desse para entrar nessa cela interior para elevar a sua oração a Deus de forma verdadeira. Então, é claro, deve ser rezado, mas é ao máximo tentar evitar que isso se torne algo mecânico, né? Não é que não vai ter valor algum, mas não vai atingir o âmago da coisa, né? Inclusive, até a oração vocal, é isso que eu queria dizer. Quando você reza a oração vocal, você tem que ter uma atenção atual. Como é que eu vou assim? Uma intenção atual, padre? Como é isso, né? É que aquilo que se diz, né? Para meditar bem, eu preciso ter naquele instante que eu estou rezando uma atenção. Preciso ter. E aí, o ideal é que aquela atenção dure. Também a gente chama de atenção atual. Enquanto rezo, eu medito. Inclusive, tem algumas pessoas que rezam, isso é uma devoção muito antiga, quando rezam o Santo Terço, elas rezam, por exemplo, o mistério da encarnação do Verbo, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que nasceu da Santíssima Virgem. Ou então, que foi anunciado pelo arcanjo Gabriel. Então, que nasceu... Então, você vai... Aí depois reza a segunda parte, Santa Maria, Mãe de Deus. Dá uma pequena pausa ali. Então, aqueles que têm essa possibilidade devem fazê-lo. Eu também, Santa Teresa também gostava de rezar com livro, viu? Me ajuda muito. E eu gostava de rezar o terço, principalmente o terço gozoso, com a Bíblia aqui no meu colo. Porque eu ia lá lendo as passagens enquanto a Ave Maria, como São João Paulo II fala na encíclica Rosarium Virginis Maria, ele vai dizer que é o cântico espiritual de fundo enquanto você medita. Aquele cântico te eleva à meditação da vida de Cristo e também funciona como temporiza, né? Porque quando termina as Ave Marias, eu termino a meditação e entro no outro mistério da vida de Cristo. Tem pessoas que se demoram mais, não há problema, né? Isso aí vai de cada um. Tem pessoas que são rápidas. Não sei se já rezaram com o Padre Paulo. Ele reza correndo, rapidinho. Minha tia tá no encontro do Padre Paulo reza o rosário pelo YouTube. Deve rezar.
Ele Rapidinho. reza rapidinho. Mas, às vezes, ele reza com essa meditação no meio, para não esquecer. Então, o que é importante? Uma atenção atual, para qualquer oração vocal. Fazer uma oração vocal, estou rezando o Pai Nosso, Ave Maria, ou uma oração espontânea vocal, em que eu ouço a minha voz, a oração vocal, assim que eu ouvir a voz. Precisa estar atualizada a sua atenção, senão aquilo vira esse palavreio incômodo a Deus mesmo. Mas, padre, eu estou no meio da Ave Maria, eu me dispersei, aquilo não vale? Aí agora vem o segundo detalhe. É indispensável, olha só que estranho, é indispensável que haja uma atenção chamada virtual. Você já ouviu falar nisso, Arthur? Sim. Que é aquela intenção que você coloca no início de cada prece. Senhor, eu quero rezar agora com atenção, com devoção, com piedade. E eu faço aquela intenção para que dure durante todo o tempo de oração. Se eu me perder, Nosso Senhor vai ler aquela minha intenção inicial. E é por isso que o primeiro ato para rezar bem o Santo Terço é me colocar na presença de Deus com essa intenção virtual que você já colocou, né, que você já colocou no desejo de que aquilo dure durante toda a tua prece. Se você dispersou, não há problema, porque Nosso Senhor vai ler, isso é indispensável também. A atenção virtual é indispensável. Você sabe que nós padres, quando rezamos a primeira Santa Missa, aquela Santa Missa é toda atenta, não tem como. Primeiro, o padre, quando reza a sua primeira Santa Missa, eu lembro da meu coração já começa a se mexer, né? Então, o que acontece? Porque aquilo fica marcado para sempre. Eu digo, mais do que a ordenação sacerdotal, a primeira missa me marcou muito. Bonito. E eu não achava que seria assim, porque a ordenação é uma efusão da graça. Mas quando você celebra os santos mistérios, sabe, quando você fala, você empresta sua voz ao Cristo Jesus para consagração, olha, tem todo um mistério aí. Ele não há dignidade pessoal, mas ele te elevou àquela condição de sacerdote. E aí todo sacerdote coloca uma intenção virtual na sua primeira Santa Missa. Que todas as missas que eu celebre sejam assim devotas, atentas, piedosas, amáveis e queridas como essa primeira missa. Porque aí num dia que ele tem que celebrar 5 missas, eu participei de uma paróquia que eu tinha que celebrar 5 missas por domingo. É claro que a gente tenta se esforçar para a concentração total, mas às vezes, se é uma missa com uma liturgia longa, na quinta missa talvez você esteja cansado. E aí você dispersou num minuto, né? Veja, aquilo invalidou a Santa Missa? Aquilo perdeu? Não, porque você fez essa intenção virtual de que em toda a Santa Missa você estivesse por inteiro. É claro que quando o sacerdote inicia a missa, ele também faz de novo aquela atenção com intenção virtual de que você consagre, que você leve a Deus. E é belíssimo isso. Então essa é indispensável. Você não, sempre tem que fazer, tá bom? Quando começar qualquer prece, não é rezar para terminar. Acho que esse é um defeito da prece. Eu rezo para dizer que rezei, mas não para unir-me a Deus amorosamente, porque há uma troca de olhar entre a alma e a Santíssima Virgem, entre a alma e Nosso Senhor. E uma coisa boa que ajuda a meditação é o que os jesuítas fazem também. Agora eu vou passar para a meditação um pouquinho, tá bem? Dani, não vale, Dani, você é minha paroquiana. Ah, quando a gente reza o Santo Terço na meditação, você vai fazendo uma composição de um lugar espiritual e mental, tá bem? Então eu entro para meditar o mistério do nascimento do Salvador. É de noite. Você entra naquela gruta com Maria e José. Você sente o cheiro dos animais, porque eles estão na lapinha ali da gruta, um pedacinho da gruta que é um estábulo improvisado. Então também aquela noite está frio. Você pode absorver sobre ti o olhar de São José e olhar como São José vê o seu menino divino. Ou, se você é mulher, entrar no coração da Virgem como mãe, segurar o menino Jesus, amamentá-lo. Você pode ter experiência na meditação. E o Deus se fazendo humilde, como foi pequeno. E a meditação não é só compor mentalmente isso. Eu entro naquilo e falo, meu Deus, como tu foste pequenino. Porque o Senhor não precisava, o Senhor podia ter surgido na terra com grande poder e glória. O Senhor se fez alimentar-se de leite materno e eu tão soberbo, tão orgulhoso. Senhor, tem piedade de mim, porque eu sou um pecador miserável. Porque poderia ser humilde, pequenino. O Senhor aceitou amamentar-se, chorar, ser trocado, ser banhado pela Santíssima Virgem e passar ali aquele período infantil, depois adolescência, juventude, trabalhar na carpintaria. Então você está meditando ali no nascimento do Salvador e sua alma está se unindo a Deus nessa contemplação e está alcançando as virtudes daquilo.
Então a Ave Maria está rolando aqui no fundo, que tem gente que está preocupado com a Ave Maria demais, com a oração vocal, e esquece que a alma do Santo Rosário é a contemplação e a meditação. Ai, padre, tem vezes que eu estou ali, eu me disperso, e quando eu volto, quando eu vejo, já estou na última Ave Maria, que é o terço tem esse espacinho, né? Você sente, estou na última, e agora? Volta para a meditação, não se acuse, calma. Porque você começou com uma intenção boa, se deu uma dispersada, agora é hora de voltar. E volte à contemplação. O que Santa Teresinha fazia? Porque ela tem um caminho espiritual muito próprio, né? Ela era espertinha. Ela dizia: quando eu estou rezando e começo a me dispersar pensando em algum parente, algum amigo que precisa de oração, o que eu faço? Eu transformo aquela oração de meditação em intercessão. Ah, Senhor, estou lembrando agora do meu tio, ajude-o. Estou lembrando agora desse problema que eu tenho que resolver. Coloque os teus santos anjos ali, envia o teu Espírito Santo para que me dê sabedoria. Então, ela se reportava a Deus, Sim. porque ela se encontrou. A oração é encontro pessoal. Exato, Pode padre. falar, tu. Não, porque eu queria só. Tá muito bom o que você está falando, eu queria só complementar, né? Que me veio na mente isso, né? A oração do Santo Terço, a oração vocal, ele é como, penso eu, um pano de fundo musical. Né? Você bota música lá para estudar. Padre Roma acho que estuda com música, né? Eu não estudo com música. Você estuda com música, padre? Estudo. Eu Mas estudo. sem letra. Se tiver letra, vai me atrapalhar. Tem que ser Então, só instrumental. só aquela melodia harmoniosa por detrás, né? E o Santo Terço eu Sim. vejo, né, padre, um pouco como assim, um pano de fundo musical. Você vai rezando a Ave Maria, mas sem se preocupar tanto, né, na Ave Maria em si, no sentido assim, da letra, né? Ou seja, eu estou rezando que a Ave Maria agora, mas o objetivo do Santo Terço é meditar os mistérios da vida do Senhor e também da Virgem Santíssima, né? Que está ligada, é claro, né, à obra de salvação, ligada intimamente a Jesus. Então, isso, a gente tem essa capacidade, enquanto seres humanos, de estar falando uma coisa, mas no íntimo, conseguir, de alguma forma, estar meditando em outra. Não de forma dissociada, fragmentada, mas com uma unidade interior. Né? Então, sem se, como o padre falou, sem se preocupar muito com isso. Né? E outra coisa só também, essa questão da oração. A oração é encontro de pessoas. A oração ela é feita para unir pessoas e não para pronunciar palavras, ainda que elas sejam importantes, né? Não desprezando-as, mas é isso que o senhor falou, né? Uma oração de a qualidade da oração se mede pelo amor, né? E não pelas palavras. É. Agora, existe assim, o que a gente pode, assim, não pode ser muito dogmático nesse sentido de que é, tem almas, Santa Teresa vai explicar isso nas moradas, né? Sobre, quando ela vai falar do caminho de perfeição também. Tem almas que rezam a oração apenas vocal, não conseguem chegar à oração mental de meditação, porque são muito simples e humildes. Sabe aquela senhorinha que já está lá com 80 anos na sua paróquia, muito humilde, mas muito piedosa, está pontualmente na missa, faz silêncio, comunga, faz ação de graças, se prepara antes da missa, entra em silêncio e volta para casa rezando, e ela chega antes para rezar o terço ali. E ela diz, padre, eu rezo, aí reza a Ave Maria, até falando um pouco alto, assim, gritando, não sei o quê, com fervor, mas ela não consegue chegar à contemplação e meditação. Veja, a oração vocal já tem seu valor para ela. Eu não posso exigir que uma alma, todas as almas vão chegar à sétima morada ou à contemplação. Isso é dom de Deus. E algumas almas se santificam com a oração humilde do Santo Terço, porque, imagina, você reza o credo para rezar o terço, né? E essa é a oração aconselhada em exorcismos. Se a pessoa está passando uma provação, uma opressão espiritual, alguma manifestação diabólica, reze o credo imediatamente. Exerça a sua crença na Trindade Santa, na Santa Igreja, no Espírito Santo, em tudo isso, professe nos mistérios sagrados a tua fé e você verá o demônio fugir. Porque ele é enganador, ele quer nos roubar da fé verdadeira. Então, uma que reza o credo, ela está exorcizando ali ao seu redor. Mas, não há, por exemplo, se a oração. Agora, se você é de meditação, contemplação, você é obrigado, tá bem? Aquela oração vocal para os simples não dá problema algum. É belíssimo, e nosso Senhor conduz, porque apesar da oração não chegar à meditação profunda, ela traz deleite. E eu preciso apresentar a Deus as minhas intenções, porque a oração ela quer nos lucrar o mérito da virtude, tá bem? Ela quer nos dar o mérito da virtude da prece. Aquele que reza, quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate a porta se abre. Mas eu tenho que apresentar minha necessidade a Deus também na oração. Então, abriu a porta para eu apresentar-me a Deus. Santifica-me, ó Deus. Santifica a minha casa.
Ajuda-me nesta empreitada, nesta empresa, neste problema. E depois, esse terceiro grau, né? Deleite. Quando rezo, sinto-me unido a Deus e minha alma se deleita na graça de Deus. E eu, nesse encontro sagrado, o deleite é dado lá para o pequenino que reza, para o monge mais místico e silencioso. Inclusive, algumas pessoas, padre, eu tenho que me recolher muito para rezar então. Olha, já dizemos que não é verdade isso. Inclusive, um cartucho falando sobre o Santo Terço, ele diz assim, por que não se deve exigir muito, total recolhimento para fazer uma oração de meditação? Porque isso, os cartuchos não assinam seus livros, então não sei como dizer quem escreveu aquilo, né? Mas é porque isso é próprio, isso é muito bom no livro, na linha, mas na vida real não é assim. Quem é que pode recolher-se profundamente, totalmente? É uma graça de Deus, né? Deus dá a alguns essa graça. É claro que a intenção, o desejo, a preparação é muito importante, como o Arthur estava dizendo. Até a composição física do local. Por exemplo, na sua casa, tem que ter um localzinho para Nossa Senhora, uma cruz. Tem que ter o seu ambiente que você vai lá se recolher. Lá em casa, do lado do sofá, tem uma de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que eu dei para minha mãe antes de ir para a Toca de Assis, que eu fui na Toca de Assis. E aí, aquela imagem, veja, a sala muda de local, muda o sofá, muda a mesa que tem lá, mas aquela mesinha e a imagem não mudam de local, porque ela falava, era aqui que meu filho rezava. Que E a belo. minha mãe, quando vai rezar, ela vai lá para esse localzinho e não se atreve a mexer. A imagem está toda descascada já, mas tem a história, porque quando eu fui embora, ela sentia muita saudade e olhava aquela imagem. E a gente, engraçado, quando ela rezava, na toca a gente só podia ligar para casa uma vez por mês, você não podia ficar ligando toda hora, né? Tinha aquela essa era a regra, né? E só que o meu superior, conhecendo a minha mãe, ele me deixava ligar para casa às vezes. E ela falava: "Foi só toda vez que eu sentava do lado de Nossa Senhora você me ligava". Então a Virgem mantinha um laço de carinho com a minha mãe. Ela falou: "Nunca você me ligou sem antes eu ter olhado para a imagem, sentado do lado dela e rezado um pouquinho". Então veja o vínculo, né, da saudade, da obediência, porque meu superior falou, pode ligar, eu ligava. A Virgem estava unindo isso tudo, um laço de amor. Então, esses efeitos, merecer o mérito, apresentar a Deus necessidades, deleitar-se com Deus. Só pode deleitar-se na oração quem trocou um olhar. Eu dizia esses dias numa live que quando as pessoas são apaixonadas, elas ficam muito chatas, às vezes. Só falam da pessoa amada o tempo inteiro. Se você tem um amigo que se apaixonou, ele vai te deixar, vai parar de falar contigo. Porque ele vai ficar lá namorando, não vai querer saber mais de você. Mas quando essas almas se encontram, elas têm uma troca de olhar pura e simples. Elas não têm segredos. Quando uma pessoa se ama, principalmente no começo de namoro, os olhares se trocam e ficam ali unidos um ao outro, sem interrupção, ninguém tem vergonha daquele olhar fixo. Enquanto a pessoa não falou que ama e não resolveu namorar, a pessoa olha e disfarça o olhar, porque ela não quer mostrar o segredo do coração. Porque a pessoa apaixonada não consegue enganar, fica no olho dela. Aí depois que ela fala, eu te amo, você me ama também, vamos namorar, começa ali noivado, casamento, coisa linda, né? Esses olhares podem se fixar mutuamente e transborda amor. Então, quando você reza, você deve pedir esse olhar apaixonado para que transborde. Você não precisa desviar o olhar. Você pode olhar fixamente. Até ajuda, uma coisa que ajuda a concentração é você ter onde pousar o seu olhar. Quando você está na igreja, o sacrário da igreja, o crucificado, uma bela imagem de Nossa Senhora, Daí vem que a te importância, né, recorda. padre, de ter esse cantinho de oração que o senhor falou, né? Nunca esquecendo que nós somos, né, seres corporais, né? Nós precisamos de imagens, precisamos, né, da estética, de coisas que nos levem e ajudem. Por isso que essa questão, né, das imagens, nossas imagens são uma bênção, né? As imagens são trampolins para o céu, são janelas, né, que nos abrem para Deus, porque a gente não é por espírito, né? Não somos os cataróis puros, né, os cátaros que o corpo não importa. Não, nós precisamos disso. Por isso a liturgia da igreja é tão bela, né? A música litúrgica, as imagens. Então você ter, de alguma forma, isso no cantinho da sua casa é maravilhoso, né? Você ter aquele lugar, como o padre falou, uma cruz, uma imagem de Nossa Senhora, ter o terço físico na mão, né? No contato, assim, na medida do possível. Claro que não tem problema contar com os dedos, mas tudo isso ajuda, de alguma maneira, a saber que se está rezando, né? Aqui de Maria Alves, ela colocou: escapei de um assalto grave e arrastão, porque fiquei deitada no chão rezando o credo em voz alta. Bonito, quando o senhor estava falando do credo. Muito bonito. Muito bonito. Então, você veja, como rezar o Santo Terço. Vocês já sabem o número de orações, a maneira como se reza piedosamente.
se é rápido, se é devagar, como o Andrezinho estava dizendo, né? Que o Sérgio reza na pedrada, né? Vai rezando a Ave Maria rápido, mas vai atacando ali o demônio e tudo. E reza, né? Reza, ele não fica ali preocupado com aquela contemplação morosa, mas basta, estou unido. Veja, algumas pessoas entram em campo de batalha quando rezam, né? Porque às vezes no meio da agitação do dia, um trânsito barulhento, você reza oração vocal até alto, né? Reza Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Você vai ali militando aquela prece, porque você precisa de fato armar-se. Você precisa colocar-se em prontidão e batalha. E engraçado que quando a gente está num grande desespero, a oração vocal complementa a mental e você precisa ouvir a sua própria voz. Padre, no dia que eu estiver vazio, não conseguir meditar, reze assim mesmo. Sabe por quê? Nós somos péssimos avaliadores das nossas orações. Somos péssimos juízes. A gente pensa que não rezou bem, mas o fato, para quem você iria dedicar-se um tempo de amor? Eu vou lá dedicar a oração, preparo o ambiente, sento-me ali, mesmo agitado, rezo uma Ave Maria ou outra. Quando eu estou muito disperso, esse é um conselho meu, o que eu rezo? Eu rezo em latim a Ave Maria, porque ela é rapidinha e eu consigo entrar ali no mistério, já penso no mistério e entro, né? A dispersão não vai me pegar. Aí eu começo a rezar o terço em latim, me facilita muito rezar. Você vai descobrir, de repente já descobriu a maneira como você reza bem, e você está unido à força da Virgem Maria, protegido no manto acolhedor daquela que guardou o precioso tesouro de Deus. O que é mais precioso do que o Filho de Deus, do que Jesus Cristo? E Deus confiou a essa Mãe Santíssima. Por isso que aqueles que ofendem a Virgem e não consideram sua proteção estão num profundo engano. E aí nosso terço se volta para eles também. Eu rezarei intercedendo por cada um daqueles que não amam a Virgem Maria, por cada um daqueles que ainda não a conhecem, porque esse coração se fechou a uma dose maravilhosa do amor de Deus, que é o olhar da Virgem Puríssima, porque estão fechados a um amor. E a pessoa se torna assim agressiva, arrogante, porque você perdeu um canal da graça importante. E é como ela é medianeira de todas as graças, por onde você está pedindo essas graças, né? Por onde estão passando? É por ela mesmo. Mas se você confia e se abre, é uma dilatação interior. Eu confio na Virgem Maria, me uno a ela. Já quantas graças não descerão do céu por meio do coração da Virgem quando você confia a ela. Por isso que uma vez na entrevista de Lúcia, de Fátima, a vidente de Fátima, o postulador da causa de canonização dos pastorinhos, de Francisco e Jacinta, ele faz uma entrevista com Lúcia. Tem um livro sobre isso, Arthur, você tem que ler. Eu não lembro agora o nome, mas depois faço questão de te passar e você passa aí para as pessoas que estiverem assistindo. Eu vou tentar postar lá no status do Semper Fidelis depois esse livro. Inclusive fizeram um audiobook. Você não precisa nem parar para ler. Quando estiver varrendo a casa, coloca o fone de ouvido e coloca o livro para tocar lá no YouTube. Tem tantas Porque é facilidades, né, padre, maravilhoso. hoje. Muitas facilidades, maravilhoso. E ela vai dizer: a última tábua de salvação é a devoção à Santíssima Virgem e a consagração ao Imaculado Coração de Maria. Nosso Senhor está dando um tempo de misericórdia e aqueles que rezam o terço se consagram ao Imaculado Coração de Maria. E por quê? Ela está falando dos 5 sábados, né? Que garantem a salvação. O que essas devoções prometem? O Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Que quem cumprir 9 primeiras sextas-feiras, 5 primeiros sábados, não morrerão sem os sacramentos. Ou seja, você, e quando fala Nossa Senhora está prometendo os sacramentos, é com seus efeitos. Quais são os efeitos dos sacramentos? Santificação, salvação. Inclusive, a beleza do sacramento da unção dos enfermos é que o sacerdote, naquela hora, ele pode conferir indulgência plenária à alma. Às vezes eu entrava de uma UTI falando, abri a porta do céu, pode ir, né? Porque você acabou de dar a benção, a pessoa faleceu. Não teve mais tempo de pecar, ela recebeu indulgência plenária e já pode ir para o céu. A igreja é Bendito muito seja mãe, né, Deus. padre? É só a gente querer buscar, né? É só querer buscar. Então, Primeiro exato. sábado Isso é também, né? No primeiro sábado, acho que a Virgem falou, né? Vão ser fechadas as portas do inferno em cada primeiro sábado, não é isso? exato. E também tem o privilégio sabático daqueles que usam escapulário, daqueles que rezam as orações ligadas ao escapulário, recebem a imposição sacerdotal do escapulário. E aí o privilégio sabático é que no primeiro sábado posterior à sua morte, a Virgem irá no purgatório e fala: vamos embora, você não é para cá não. Vamos logo ao céu, vamos lá gozar da graça de Deus, né? Então, existem os privilégios do Santo Terço, daqueles que se unem. Agora, cuidado,
Não pensa que o teu desânimo, o teu fracasso, eu sempre brinco assim, eu acho que eu sou um fracasso de barba. Porque não, num dia o coração está inflamado por Deus, no outro dia está frio. Eu falo, vai pedra de gelo, né? Acho que o meu poder mutante é ser uma pedra de gelo. Meu coração às vezes fica uma pedra de gelo. Eu falei, mas até o gelo pode agradar a Deus, porque Ele é Senhor das estações. Quem criou o gelo foi Ele. Eu falei, então receba hoje minha oração fria, Senhor. Eu sei que está duro, está dureza, mas receba essa oração. Só não Exato. deixe de rezar. Porque eu Exato. não posso avaliar a minha prece. Eu São devo José melhorar, Maria, devo fazer tudo. São José Maria Escrivá falava, né, padre, que o padre João, para quem não sabe, ele é prefeito no seminário e uma das comunidades é São José Maria Escrivá, da qual ele é prefeito, né? E ele falava exatamente assim, em relação a isso, né, se não me engano, ele falava, olha, tem vezes que eu vou para oração sem vontade nenhuma, mas eu vou lá. Senhor, eu estou aqui sem vontade, não tem problema, eu estou aqui com o coração de pedra, tudo bem. Olha o que o São Luís Maria Guião fala, né, a respeito da Virgem Maria. Ele fala assim, está na miséria do pecado, invoque a excelsa Maria, diga-lhe, Ave, que quer dizer, eu vos saúdo num profundíssimo respeito, ó vós que sois sem pecado, ela o libertará do mal dos seus pecados. Então, assim, não tem desculpa, né? Mal ou bem, a oração é imprescindível. Você come, se você está com fome, eu sei, porque você sabe que tem que comer. Exato, é assim. E quando, por exemplo, aí a beleza de uma oração com um livro na mão, né? Eu já trouxe minha seletinha aqui para casa da minha amiga porque eu falei, não, tem que levar. Quando eu não consigo rezar nada, você deve ter uma oração preferida, tá? Deve ter marcado lá no seu livrinho uma oração em que você possa lê-la e fala, meu Deus, como eu amo essa oração, como essa oração me ajuda. Então, naquele dia de frieza, eu vou ler aquela prece, mesmo que meu coração não esteja atingindo ali as alturas, né? Tem uma aqui chamada Uma Oração Universal, eu vou ler um pedacinho para vocês, que ajuda muito. Olha só. Senhor, creio em vós. Veja, eu tento um ato de fé exercido. Fazei que creia com mais firmeza. Espero em vós. Fazei que espere com mais confiança. Amo-vos. Fazei que ame com mais ardor. Estou arrependido. Avivai a minha dor. Está na página 135 da Serata de Orações, uma oração universal. Isso é só o primeiro parágrafo. Tá? Aqui ela já condensa essa maravilha de você pedir um ato de fé, um ato de esperança, um ato de amor e um ato de arrependimento. Como já se uniu a Deus, mesmo na frieza, meu coração de gelo, quando reza essa prece, ai meu Deus, o Senhor está aqui agora. Então ajuda-me mais, conduza-me mais. Mesmo que naquele momento eu esteja frio, Deus não é frio, Deus é uma fornalha ardente. Eu posso amar a Deus hoje menos, amanhã mais. Olha o nome do livro. Bom, dessa oração é da Seleta de Orações, tá bem? Da Cultor de Livros. E o livro da entrevista com a irmã Lúcia, eu não lembro agora de mente, vou ter que consultar, tá bem? Mas eu vou passar para vocês também. Fica tranquilo, o Arthur vai passar depois para todo mundo aí esse livro para vocês aprenderem, tá? Então essa oração universal é maravilhosa. Ela continua, tá? Eu podia continuar aqui. Mas veja como ajuda. E outra coisa, cada vez que você não quer rezar, olha como a igreja é sábia. Quando eu tenho que contrariar o meu interior, Padre, não quero rezar nada. Eu de verdade não quero, o texto me parece até pesado, eu seguro o êxito do peso, eu não quero abrir o livro. Quando você contraria e você batalha, você guerreia contra o seu interior, a igreja está em indulgência parcial. Cada vez que você renuncia ao seu interior, indulgência parcial, perdão da pena do purgatório sua ou de alguma alma que você aplique. Mas essa igreja enriqueceu é porque ela que me quer combatente. Ela não quer gente mole, molenga, não. Ela quer que todo tempo eu fale, peraí, eu não quero fazer, por isso eu vou fazer. Não é assim que a gente quer? Quer dizer, sem dor, sem ganho. Tem até um ditado aí. Poxa, é com Dom dor, ganho é não com ganho. valentia. É com bênção, Padre Renan. Seja bem-vindo, Padre Renan, querido, devoto de São Salve, José, Padre. nosso grande Benção. cooperador. Então, aí vocês pensem, quando você é chamado a guerrear contra a sua vontade, quem reina ali não é você, é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é perfeita, a minha é imperfeita. Se eu estou contrariando, quer dizer, minha vontade era não fazer. Quem venceu naquela história? Foi Deus. Foi Deus que venceu. E ele é vitorioso. Até a leitura de domingo ontem, né? O Senhor está ao meu lado como forte guerreiro, vai dizer Jeremias, depois de todo abandono, solidão, julgamento, ser banido do templo, aquele homem que estava sofrendo ali, ele vai dizer, o Senhor está do meu lado como forte guerreiro, como Gibor. O que é o Gibor? É aquele guerreiro
que foi experimentado em muitas batalhas e agora faz parte da guarda real, que ele está adestrado. Nosso Senhor é um gibor que nunca perdeu. Nunca perdeu. Então, confia essas lutas interiores. E você que hoje não tem que rezar o terço, ainda dá tempo, minha gente. É só desligar aí a TV, o seriado, o celular, abaixar ali na humildade seu coração e rezar o seu Santo Terço. Com doçura, Mãe de Deus. E vai custar. Talvez na segunda dezena você fala, nossa, ainda falta muito. Aí, vamos lá. Lembra das almas do purgatório, lembra da tua própria alma, da tua família, interceda e vai em frente ali, rezando com piedade. Ó, o Leandro Rego entrou aí, ele tem uma live. Você quer ajuda para rezar o Santo Terço meditado todo dia 18 18 horas, horas do todo Leandro. dia, 18 horas. O canal do Leandro Rego aí, seminarista, reza o Santo Terço. É uma ajuda, né? Coloca lá. Vai ser uma grande bênção, então, quando nós aprendermos por quê? Porque Deus quer, porque a Virgem pediu e porque já alcançou muitas vitórias na história da igreja e na história da tua alma também. Existe uma coisa, Arthur, que as pessoas quando conhecem Nossa Senhora, no comecinho da infância, olha que maravilha. O que elas fazem? Elas aprendem uma espiritualidade muito simples que a gente ensina na catequese. Eu não sei se você foi ensinado assim. Quando você não conseguir rezar o terço, você ande na rua, um lado segurando a mão de Jesus e um lado segurando Nossa Senhora. Você ajuda a criança a meditar na presença de Jesus e de Nossa Senhora do lado dela, caminhando na rua com as mãos dadas. A gente cresce e fica bobo. A gente esquece de andar na rua com uma mão dada à Virgem Santíssima e com Nosso Senhor. A gente se perde. É um grande problema, né? Então, voltar àquela espiritualidade infantil, de infância espiritual, onde você deve, de todo o coração, amar a Virgem, caminhar com a Virgem, entregar-se à Virgem e andar de mão dada com ela. Quando você segura o seu terço, a sua mão não está vazia. Não existe solidão. Você está com a Santíssima Virgem Maria E e dá com o para nosso levar Senhor no Jesus bolso, né, Cristo. padre? Você bota em qualquer lugar do terço, você leva, puxa, mostra a sua arma, né? E sem dúvida os anjos acompanharão. Sem dúvida, porque onde está a rainha dos anjos, né? A corte tem que estar junto com a rainha, né? Não tem rainha que anda sozinha, né? A rainha está sempre Uma rodeada vez de, estava no. ladeada Exato, de exato. guardiões. Né? Uma vez eu estava pegando o metrô e aí tinham três pessoas com o terço na mão, Que assim, maravilha. rezando o terço, assim, segurando, terço, o metrô cheio, assim, e todo mundo ia, tinha um com terço de anel, aquelas dezeninhas, e rezando ali. Veja, eu olhei para eles e me deu vontade de chorar. Eu falei, gente, nós estamos desse É metrô bonito. inteiro aqui, a gente está consagrando esse vagão a Deus. A Virgem está aqui, Nosso Senhor está aqui. E eles não me viram, mas eu estava ficando um padre emocionado, né? A gente vai ficando meio velho, meio mole. Eu falei, meu Deus, como pode? Outros estão aqui comigo rezando, né? Até depois, quando eu desci na estação, veio um casalzinho de jovens, padre, me ajuda. Eu falei, eu vi o senhor rezando, eu falei, eu falei, então vamos rezar, né? Vamos. Aí foi muito bonito, porque há um encontro daqueles que amam a Virgem, que são queridos e salvos por ela. Né? Então, olha ali, ó. Olha, André, é isso mesmo, porque é uma visão que descansa. Você olha alguém rezando o texto, seu coração descansa. É uma grande bênção. Padre, Bom, que Deus nos vai dê terminar deleite. já, mas eu queria só que o senhor avisar, a Magali participou aí da live, o senhor atendeu ela, né? E ela, claro, né? Com o coração muito agradecido, o exame dela foi bom, né? Então, que bom, Magali, né? Deus seja louvado por Graças a isso. Deus. A Zenaide hoje parece que está fazendo aniversário de casamento, né, Zenaide? Parabéns. Parabéns, 46 anos, é isso que você colocou lá em cima? Não me recordo exatamente. Mas Deus abençoe, né? O padre pode rezar por nós para terminar, falta um minutinho mais ou menos. E peço também, padre, na sua oração em especial, né? Pela alma da dona Zezé, que hoje era uma grande amiga, né, da família Demarré, trabalhou com a gente tanto tempo, era uma pessoa muito querida. Rezar pela alma dela também, por favor. Então, colocando a Zenaide hoje, que está com esse aniversário de casamento, e a alma da dona Zezé. Tá bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado.
Graça e paz a todos. Deus abençoe. Vamos batalhar amorosamente por Deus. Amém. Muito obrigado, Tchau. Padre. Obrigado pelo esforço, viu? Que eu sei que hoje foi uma luta aí.